Olá professora, tudo bem? Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e caso você ainda não me conheça, eu sou um apaixonado por educação, amo o que faço, e resolvi criar esse canal aqui e alguns outros meios de comunicação para a gente trocar algumas ideias, passar algumas informações e falar um pouco mais sobre arte e educação e sobre educação de uma forma geral. Bom, não podia ser diferente, já quero te pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, clica no inscrever-se aqui embaixo e também já ativa as notificações, assim você vai ficar sabendo quando tiver vídeo novo. Também já quero fazer outro convite para que você nos siga nos streamings de áudios, como Spotify, por exemplo. Nós também temos o podcast Conversa Gravada para Educar lá nesses streamings. E também você fica sabendo quando tem novidade. E o nosso tema da nossa websérie, da nossa primeira websérie é Tecnologias digitais em sala de aula. Como trabalhar as tecnologias? Quais são as tecnologias disponíveis e de que maneira eu posso levá-las para minha sala de aula? Eu já quero começar avisando que esse vai ser um vídeo bem informal e eu vou falar com vocês assim como eu falo quando eu estou nos cursos ou quando eu estou conversando com os meus amigos, porque eu entendo que o processo educacional ele precisa ter essa humanização. Então, eu não vou ficar fazendo muito corte, muita edição, então se eu errar vocês vão ver os erros, porque eu acho que isso faz muito parte daquilo que eu acredito, que é falar um pouco mais do lado humano por trás da tecnologia. E nessa websérie nós vamos abordar alguns elementos, algumas ferramentas digitais que a gente pode levar para a sala de aula e vamos pensar de que maneira nós conseguimos colocar elas em prática lá no dia a dia, no chão da escola. E o nosso tema de hoje é podcast na sala de aula. E quando eu pensei em fazer esse tema, quando eu falei de podcast em sala de aula, a minha primeira atitude foi colocar nas redes sociais um box pedindo para que as pessoas mandassem as suas perguntas e quais eram as suas dúvidas sobre podcast. E eu recebi algumas e nós vamos ler juntos aqui. Vamos lá. A Carolina pergunta: Rafael, o que é um podcast? Essa pergunta eu estava bastante ansioso e torcendo para que ela aparecesse. Afinal de contas, muitas vezes a gente fala dos elementos e das ferramentas digitais como se todo mundo soubesse. E não é bem assim. O que é o podcast? O podcast nada mais é do que ele tem a mesma premissa lá das rádios, que eram o quê? Os áudios, a gente escuta. Então o podcast é uma gravação de áudio que fica disponível na internet. A diferença entre o podcast e o rádio é que o podcast ele tem um streaming, então você escolhe o que você quer ouvir, que horas você quer ouvir e você pode voltar, repetir. Vamos lembrar que os rádios, a primeira função dos rádios era transmitir um áudio. Hoje em dia a gente já vê que as rádios também já estão mudando e indo para outras plataformas como aqui no YouTube, por exemplo. E aí as rádios estão fazendo essa transição do áudio, de apenas o áudio para a imagem também. Então muitas emissoras de rádio estão se transformando em plataformas de imagem. O podcast, a sua estrutura principal ainda se resume a áudios. Se vocês colocarem aí no YouTube, também vão aparecer alguns podcasts. Eles também estão usando a plataforma do YouTube para lançar alguns áudios. Mas então, para resumir, o que é o podcast? O podcast nada mais é do que um áudio, uma conversa, uma introdução, uma leitura sobre algum tema específico. A gente pode pensar sobre os temas do podcast das formas mais variadas. Existem podcasts de notícia, de informação, de bate-papo, de humor. Existem infinitos tipos de podcast. E a ideia é que hoje a gente converse um pouquinho mais sobre cada um deles. A Vanessa me perguntou: professor Rafael, o que utilizar de podcast em sala de aula? Aqui eu entendo que a pergunta dela seja como levar o podcast para a sala de aula, como usar, né? Bom, existem várias possibilidades, Vanessa, mas eu vou trazer algumas aqui durante a minha fala, e o importante é a gente pensar que o podcast ele pode ser uma ferramenta a mais no processo educacional. Assim como o caderno, assim como o giz e o quadro, assim como a prova, a avaliação, o podcast pode ser mais uma ferramenta usada pelo professor para aprimorar o conhecimento dos alunos e também para dar algumas possibilidades de metodologias diferentes para a sala de aula. E aqui a pergunta da Leoana, aqui de Curitiba. Ela pergunta: como adequar o tom de voz para o podcast? Bom, essa pergunta é um pouco mais complexa do que as outras,
Porque funciona assim, quando a gente grava um podcast ou mesmo quando a gente grava um vídeo, a gente não sabe exatamente quem está assistindo, nem aonde, nem como. Então a gente sempre precisa falar de uma maneira que seja interessante para quem está do outro lado. Se você fala de uma maneira muito calma o tempo todo, ou se você é muito agressivo durante o tempo todo, provavelmente as pessoas não consigam ficar assistindo ou ouvindo durante muito tempo. Então a minha sugestão é sempre pensar como eu faria na sala de aula e tentar trazer o mais próximo possível disso para o áudio no podcast. Então quando eu falo, o tom da minha voz, o jeito que eu falo, até mesmo aqui nesse vídeo com vocês, é muito próximo daquilo que eu faço em sala de aula. Sempre falando de uma forma clara, objetiva, constante, mas que dê o prazer de escutar, que não seja algo tão maçante, tão chato. Eu espero que vocês estejam gostando, inclusive. E aí eu tenho uma pergunta da Letícia. Ela fala, professor Rafael, quais ferramentas você utiliza para criar os podcasts? Bom, e é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Então fiquem aí, que a partir de agora a gente vai falar um pouquinho mais das ferramentas. Para pensar no podcast, eu trouxe 3 possibilidades de gravação de podcasts para a sala de aula. Uma delas é super analógica, é a mais fácil de todas e provavelmente é a que mais seja usada dentro da escola por ser um recurso mais fácil. Mas nós vamos ter outras possibilidades que são um pouco mais difíceis, mas que também vão pensar dentro de sala de aula maneiras possíveis de serem trabalhadas. Então o primeiro é com o próprio celular. Provavelmente você, professor, tem o seu celular, os alunos também têm os seus celulares, e a primeira dica que eu dou é fazer a gravação direto do celular. Como? Eu vou compartilhar minha tela aqui do ladinho com vocês para vocês terem uma noção. Primeiro, eu preciso achar aqui dentro do meu celular onde está o gravador de voz. Todo celular tem um gravador de voz embutido. Às vezes ele fica dentro de uma subpasta. Aqui no meu, por exemplo, ele fica dentro da pasta da operadora do celular. Mas caso você tenha aí um outro tipo de operadora, um outro tipo de celular, um outro tipo de processador, não tem problema não. É só colocar na caixa de busca gravador de voz. Caso o seu smartphone não venha com o gravador de voz, você também pode baixar um aplicativo chamado gravador de voz e fazer todo esse processo lá mesmo. Quando você coloca no gravador de voz, ele vai te dar a opção de gravar direto. E é isso mesmo que eu aconselho para quem não tem muita prática com o celular ou para quem está um pouco receoso nesse processo todo. Esse áudio aqui gravado nesse aplicativo, nesse programa de celular, é bem simples. E aí que eu falo para vocês que é uma possibilidade de levar para a sala de aula da forma mais clara, mais objetiva possível. O que se resume, como é um formato de um podcast? A gente vai primeiro pensar no tema principal que nós vamos abordar no nosso podcast. Então o tema vai ser meio ambiente, por exemplo, um tema transversal. Mas aí a partir desse meu tema, que eu pensei nesse tema, eu vou produzir um áudio com levantamentos de informações sobre esse tema meio ambiente. E aí, nesse meio tempo, existem alguns efeitos que nós podemos colocar. Eu aconselho, para você que não tem muita experiência de edição ou está um pouco receoso de usar esse sistema, que use 2 aparelhos, um para reproduzir sons e o outro para gravar a sua voz. E a minha sugestão é fazer de uma forma bem analógica mesmo, bem manual. Então quando estiver tocando o som, você coloca o celular mais perto da caixinha, e aí quando você vai falar, você afasta a caixinha e fala mais próximo ao celular. E assim você vai intercalando entre a sua fala e a música. Quero lembrar uma informação bastante importante, que é quando você vai vincular, deixar disponível online, tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque as músicas têm direitos autorais. Se você colocar um áudio no YouTube, por exemplo, ou nas plataformas de streaming, com uma música que tem os direitos autorais reservados, você pode ser processado, pode pagar uma multa por isso. É bom ficar bastante informado, leia sobre o assunto e também aproveite para usar músicas que tenham domínio livre. Existe um site chamado dominiopublico.com que você pode fazer uma consulta, lá tem várias músicas que vocês podem usar. E aí, quando você termina de editar o seu áudio, quando você grava, é só você salvar na sua galeria. Quando você salva ele no celular, ele vai para uma pasta dos meus arquivos. E aí você pode disponibilizar pelo WhatsApp, pode publicar na internet, pode publicar nas suas redes sociais e assim sucessivamente. Essa é a forma mais manual e mais fácil de produzir.
Mas eu quero lembrar que essa forma é uma forma bem amadora, só para quem ainda está com os recursos limitados ou para quem quer propor para os nossos alunos. Vamos dizer que os nossos alunos ainda não têm domínio completo da ferramenta. Essa maneira manual de gravar é uma das possibilidades, mas ela não é nem de longe a melhor ou a mais bem produzida, vamos dizer assim. A segunda ferramenta que eu quero trazer para vocês é a maneira de gravar e editar o seu áudio. Vamos lembrar que quando eu gravo lá no gravador, na primeira ferramenta, que é só utilizando o gravador mesmo, eu não consigo editar. Então, se eu errar porventura, o meu erro vai ficar ali no meio. Até existem alguns gravadores de celular mesmo que fazem a edição, mas é um processo um pouco mais complexo. Então, se você vai usar o editor de áudio do seu celular, se você já consegue editar o áudio, eu tenho outras recomendações, porque aí você pode fazer de uma forma um pouquinho diferente. Bom, eu trouxe aqui para vocês pensarem um programa de computador chamado Audacity. Ele é super leve, você baixa no seu computador, você pode baixar ele no smartphone também. Mas eu confesso que eu baixei ele no meu celular e eu não lidei muito bem com ele não. Algumas ferramentas ficaram muito limitadas quando eu usei pelo celular. Então eu aconselho você baixar no computador. E aí, o que eu fiz? Eu gravo os áudios do meu podcast, os temas, eu falo as informações, leio algumas citações, falo aquilo que eu tenho a falar como podcast, salvo no celular e passo para o computador. Como que eu posso fazer isso? De várias formas. Eu posso abrir o WhatsApp Web aqui no celular e no computador e transferir para mim mesmo. Eu posso colocar o cabo, o carregador e a entrada USB do computador e transferir os arquivos. Ou eu posso mandar pelo Bluetooth, porque meu celular tem Bluetooth e o meu notebook também. Então eu passo do meu celular para o meu computador e faço a edição no programa. Quais são as vantagens de usar o Audacity? Porque o Audacity você também consegue colocar música de fundo, consegue fazer pausas, e a parte legal é que você consegue cortar os erros. Então se ficar com algum ruído, barulho, por exemplo, onde eu estou gravando aqui, tem barulho de relógio, tem os meus gatos que fazem barulho, tem os vizinhos que resolvem cortar grama na hora que eu estou gravando vídeo. E esse programa que é o Audacity te ajuda a editar esses áudios, a editar esses erros. Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um tutorial de passo a passo de como arrumar os seus áudios, de como editar o seu podcast no Audacity. Vale lembrar que o Audacity é um programa super fácil de mexer, mesmo para você que ainda não está tão habituado. E vale lembrar também que hoje em dia a gente tem quase todo tipo de informação aqui na internet. É só procurar bem que a gente acha as respostas. O Audacity é um programa, então, que você consegue fazer edição de uma forma bem simples e no final você consegue dizer qual é o formato que você quer salvar. Se você quer salvar em MP3 ou algum outro formato de áudio, porque dependendo das ferramentas que você usa e dos lugares que você quer utilizar o podcast, pode ser que os áudios fiquem de uma maneira diferente e você não consiga reproduzir ele em alguns equipamentos. Por isso é bastante importante ficar de olho, ler um pouco sobre o assunto. Vou deixar aqui na descrição também algumas matérias sobre podcast para que você consiga ler e consiga tirar um pouco mais de informação. Então essa é a segunda ferramenta que eu indico, o Audacity. Grava no celular, passa para o computador e edita os áudios, colocando música de fundo e também fazendo a interação entre as pessoas. Então uma pessoa pode gravar um áudio numa casa, a outra pessoa pode gravar numa outra casa e depois eu junto tudo isso no Audacity. Fica ligadinho, essa é a segunda dica. Agora vamos para a terceira dica. A terceira ferramenta que eu vou indicar é um aplicativo que eu descobri há pouco tempo e que eu tô apaixonado. É o Anchor. Esse aplicativo de celular que eu baixei na minha loja de aplicativos, ele faz praticamente tudo sozinho. Aquelas opções que eu dei como primeira ferramenta e segunda ferramenta, apesar de serem bem legais, elas dão muito mais trabalho do que esse. Acredite, esse faz praticamente tudo sozinho mesmo. Você baixa ele no seu celular e quando você abre, o próprio aplicativo te dá as instruções de como fazer os áudios. Então ele diz aonde clicar, o que fazer e ele é bem intuitivo, totalmente em português. Você consegue descrever o que você precisa fazer e o aplicativo vai te ajudando. Você também consegue fazer as possibilidades de conversa, entrevista. Você consegue conversar com uma pessoa que está à distância pelo próprio aplicativo. Vamos supor que você passa atividade de grupo para os seus alunos que eles devem criar um podcast.
Se a equipe for de 4 alunos, 5 alunos, e cada um estiver na sua casa e cada um deles baixar esse aplicativo, eles conseguem, mesmo à distância, fazerem um áudio em grupo e editar de uma forma conjunta. Quando eles enviam esse áudio para você, todos participaram, há música de fundo, tá bem editado, porque o programa faz isso praticamente inteiramente sozinho. Essa é a minha dica número 3, e eu vou falar para vocês que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um vídeo explicativo, explicando um pouco mais de como é esse processo desse aplicativo Anchor, mas a ferramenta que eu mais gostei de todas é essa terceira, porque ele também tem um plus a mais. Quando você termina de editar o seu áudio, quando você termina de editar o seu podcast, ele joga nas plataformas originais, nas plataformas digitais, sozinho. Então, se você colocar lá no Spotify, por exemplo, Conversa Gravada para Educar, você vai ouvir um podcast onde eu converso com algumas pessoas sobre educação. Isso tudo foi feito por aplicativo Anchor, ele gerou a música de fundo sozinho, ele consegue reconhecer a hora que você está falando e a hora que você está em silêncio, e ele modula o som de trás, o som de fundo, de acordo com a sua voz. Então, quando você está em silêncio, a música do fundo fica mais alta, e quando você começa a falar, a música baixa automaticamente sozinho. Lá você consegue editar, consegue cortar, consegue melhorar ruídos. Então é um aplicativo inteiramente no celular, super simples, super fácil de mexer. Essa é a minha terceira dica. Mas eu quero falar um pouquinho mais, além de falar dessas dicas, falar possibilidades para se trabalhar um podcast dentro de sala de aula. Como eu já dei a ideia aqui de fazer um trabalho em grupo, onde cada aluno da sua casa grava um áudio e depois junta-se tudo na edição, a gente pode falar de algumas outras formas de ensinar por meio de podcast. Vamos supor que você, professor, quer abordar um assunto, mas você não tem muito tempo dentro de sala de aula, porque você precisa dar conta dos conteúdos, precisa resolver algumas outras questões de escola. Você pode gravar um podcast com o complemento da sua aula e disponibilizar para os alunos. Não sei quem de vocês aí conhece o Google Classroom. Ele é uma plataforma, é um site onde os professores têm feito muitas interações com os alunos. Lá existe o Google Podcast também. E você pode gravar nesse último aplicativo, que é o Anchor, que eu sugeri, e jogar no Google Podcasts. E aí você consegue vincular esses áudios na sua turma. O que acontece? Quando os alunos estiverem na sala de aula, eles estão prestando atenção na sua aula. Quando eles saem da sala de aula, eles podem continuar a abordar esse tema, e aí você pode também até pensar numa linguagem um pouco mais informal. Se dentro de sala de aula a gente tem que manter uma formalidade, no podcast a gente consegue ir um pouquinho além. Que tal sugerir livros, fazer grupos de estudo, começar a falar de literatura, por exemplo? Quando nós falamos em podcasts, nós estamos falando na exploração a mais daquilo que a gente já iniciou em sala de aula. Quantas possibilidades, hein, professores? Mas ainda fica aqui, porque além de falar um pouquinho mais dessas ferramentas, agora eu quero fazer um convite especial para você. Como eu já mencionei, eu quero te convidar para seguir a nossa página de podcast lá no Spotify. Ele chama-se Conversa Gravada para Educar. Mas caso você não tenha conta no Spotify, não tem problema, porque além de ele estar em outras plataformas de streaming de música, nós também colocamos aqui embaixo o link, porque existe um site. Toda vez que você gera um podcast ali no Anchor, ele manda para um site da própria Anchor e fica registrado. Então, caso vocês queiram fazer, vocês podem gravar esses podcasts, deixar nesse site e mandar o link para o aluno. O aluno só consegue ouvir, não consegue editar, não consegue mexer. E isso é muito legal porque a gente pode pensar nas possibilidades além da sala de aula. Como se a gente fosse pensar na sala de aula invertida, por exemplo. Que tal mandar um podcast para os seus alunos com a introdução do tema e sugerindo algumas leituras para que quando a gente chegar no dia da aula, o seu aluno já tenha um conhecimento prévio sobre aquele assunto? E aí a gente também tem que pensar que muitas vezes os professores falam que eles não têm subsídios, internet, ferramenta tecnológica. Se uma pessoa tiver o celular, outra ferramenta que a gente também pode fazer é gravar podcast e exibir durante a aula. Vale também falar um pouquinho sobre os podcasts que já existem e que são bem informantes, bem importantes para que a gente comece a pensar um pouquinho mais na nossa prática. Existem infinitos podcasts de humor, de educação, de conhecimento científico e até mesmo de fofoca, de novelas. É muito legal que a gente pense que esses podcasts que já existem podem ser ferramentas que a gente pode usar dentro de sala de aula. É óbvio que eu vou sempre puxar a sardinha para o meu lado e vou indicar o meu podcast Conversa Gravada para Educar. Lá nós estamos iniciando esse processo de podcasts, de áudios,
trazendo possibilidades para que a gente reflita um pouquinho mais sobre como é a prática de sala de aula. Não esquece, eu estou deixando na descrição desse vídeo os links que eu falei durante essa apresentação que eu fiz aqui, e também estou trazendo algumas ideias para a gente ir além disso aqui, tudo que eu tenho falado. Vamos pensar sempre lá na frente. E se você desenvolveu alguma prática legal, se você fez alguma coisa e deu certo através dos podcasts, ou se você está com alguma dúvida sobre esse assunto, não esquece, deixa sua dúvida aqui no comentário. Eu vou ler todos os comentários, todas as dúvidas, todas as sugestões, e vou mandando para vocês as respostas nos próximos vídeos. Não deixem de acompanhar os nossos áudios no podcast e também não deixem de ver os próximos vídeos. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho você a repensar a sua prática. Até breve. Tchau!